Esse cabelo agora vai ser imortalizado nesse vídeo, né? Infelizmente, que eu vou lembrar para sempre dele agora. Mas hoje o tema não é meu cabelo, hoje o tema é um tema que eu faço todo ano, que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar essa parte da história do Brasil, para a gente não ter que repetir ela. Então, aprender para não repetir, né? É para isso que a história serve. E hoje eu trouxe História do Brasil, do Boris Fausto. Esse livro é incrível, tá? É um livro de mais de 500 páginas, um livro grande. Só que ele é um livro muito fácil de ler. E ele é muito didático. Então, assim, mesmo que você não seja de humanas e quer aprender sobre história, esse livro que eu vou indicar, esse eu sempre tive em PDF, é, e eu sempre pesquisei através dele, tá? Então é um livro que eu indico muito. Também eu indico para quem é mais leigo O Brasil, uma História, do Eduardo Bueno. O Boris Fausto ele é um historiador muito sério. O Eduardo Bueno, apesar de no YouTube ele ser mais fanfarrão e dele ser uma figura mais fanfarrônica, né? Assim, ele, como cara que escreve história, ele é muito sério, ele tem acesso a muito documento, a muito historiador, e vale muito a pena ler os dois, tá? São livros leves, não são como o livro do Hobsbawm, que são muito pesados, cheios de estatística, historiografia e tal. Não vale a pena ler, tá? E vou falar um pouco nesse vídeo, diferente do que eu já fiz, porque eu já fiz vídeos sobre se é golpe ou revolução, se é militar, se é ditadura. Eu já fiz vídeo falando sobre se existia o perigo dos comunistas tomar o poder em 64. Eu já fiz 2 vídeos refutando o documentário do Brasil Paralelo. Eu já fiz um vídeo sobre a celebração ou não da ditadura. Então, assim, tem muito vídeo sobre ditadura aqui no canal. Eu tenho uma playlist, se não me engano, são 8 vídeos. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Eu pretendo revisitar os temas que eu já fiz vídeo, que agora eu tenho muito mais leitura, muito mais conhecimento e tal. Então, mas hoje que eu vou falar um pouco sobre o contexto da época, para vocês entenderem um pouco como, primeiro, como que a ditadura era completamente evitável, mas o Brasil vinha de uma tradição de golpes militares, né? O que eu quero dizer com isso? Antes do golpe de 64, mas foi golpe mesmo? Foi. Vê lá o vídeo. Foi um golpe porque é uma estrutura do Estado querendo romper a constitucionalidade do Estado, tá? Mesmo que só rompa mesmo mais à frente, não é em 64, tá? É, rompimento da Constituição aconteceu posteriormente, mas a ideia do rompimento da Constituição, né, você tirar o presidente em 1º de abril de 1964, tirar o presidente de exercício em que ele não tinha fugido, ele ainda estava em território brasileiro, né? Então, assim, tudo isso constitui um golpe. E antes deste golpe, já existiam outros golpes no Brasil há poucos anos antes, assim, né? Inclusive o Geisel mesmo, em entrevista para o Hélio Gaspari, ele fala que de golpe ele entende que ele mesmo arquitetou 7 golpes. 3 que deram certo e 4 que deram errado. Então, e antes disso existiam muitos outros golpes. O que eu mais acho célebre é o golpe em 61, que é o golpe, não, em 59, que é o golpe legalista do Brizola, né, e do Marechal Lott, que eles pegam o exército e levam para o Palácio da República para que o presidente eleito possa tomar posse, porque os militares não queriam. Então eles os utilizaram do próprio exército para dar legalidade ao um golpe que era legal, porque eles estavam querendo continuar a Constituição. É, então, assim, era um contexto de golpes militares, né, na época. Inclusive, o Brizola tentou fazer a mesma coisa em 64, mas sem êxito, porque o Jango, que era o presidente na época, né, ele não era um cara que tinha essa força, que ele era combativo e tal. Mas o que levou realmente os militares a dar este golpe de 64? Enfim, em 64, né? Enfim, o Jango, ele era o vice-presidente, né? É, do Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou. O Jango, ele entra no poder muito enfraquecido. Então a história do Brasil virar parlamentarista por um tempo, depois volta a ser presidencialista, mas com os poderes do presidente muito cortados. E o
o Jango, ele decidiu fazer algumas medidas populistas, tá? A gente não pode esquecer que o Jango também era populista. O Jango ele não era um cara do bem só porque ele era contrário à ditadura militar, tá? Ele leva ao Congresso algumas propostas que não passam. O Jango não tinha poder dentro ali da entre os deputados, né? Entre o legislativo em geral. É, Entre os militares também não, mas tinha uma parte que gostava dele, que era a Marinha, né? Nessa época o poder ele era muito centralizado em alguns lugares. Então, por exemplo, em algumas figuras, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro ali, né? Na Guanabara, tinha o Magalhães Pinto, né? Se não me engano. Então, aí, oita, então, tipo assim, as figuras, elas eram dentro da região delas ali, por exemplo, o Juscelino Kubitschek em Goiás, né? Então, dentro daquelas regiões ali, essas pessoas tinham muito poder, tá? O Carlos Lacerda, né? Só para citar alguns. E, e, e os líderes do exército também tinham muito poder entre os seus exércitos, né? Tipo o Brizola, por exemplo, se eu não me engano, o segundo ou quarto exército, mas não importa. As figuras que vão aparecer na ditadura, elas já eram relevantes dentro dessa esfera. O Costa e Silva, o Castelo Branco, eles historicamente, eles sempre tiveram, o Mourão Olímpio Filho, eles sempre tiveram é, dentro do Brasil, tá, papéis importantes na instituição. E eles também vão ser golpistas importantes. Tá? É, então, assim, o Jango, ele começa a tentar essas ações populistas, como a reforma agrária, a reforma urbana também, que tinha muitos sem-tetos na época. Ele queria desapropriar casas para para dar a essas pessoas, né, moradia. Então, assim, ele também fez a perdão é, do, de uma dívida que a Marinha tinha. E a Marinha sempre vai ser voltada à esquerda, diferente do Exército, que sempre é voltado à direita. Tá? Você vê ali, por exemplo, em 1909, tem a Revolta Chibata, que é um movimento já considerado à esquerda e tal, né, dentro da Marinha. E a Marinha, ela representa também uma questão da legalidade do Brasil, né? Diferente do Exército, que normalmente dá golpes. Né? Mas enfim, o Jango, ai, toda hora eu confundo, tenta passar essas reformas, não consegue passar, e ele baixa essas reformas como medida provisória. Né? Então, quando ele começa a fazer essas medidas provisórias, dentro do meio político e no meio popular de classe média, começa a acontecer essa revolta. Muita gente lembra da marcha do Brasil da família do Brasil pela liberdade, né, alguma coisa assim. As católicas pela liberdade, né, as mães católicas. Vou até procurar a imagem delas aqui, mas que é uma marcha de 500 mil, marcha da família com Deus pela liberdade, que foi em São Paulo. Tem até a imagem dela aqui, né? E as placas são maravilhosas, né? Mais católicos, pela família, forças armadas, somos cristãos. Então, assim, é um lugar que, quando os cristãos no Brasil estão na política, tá, você vai pelo lado contrário. Eles sempre estão metidos no pior tipo de coisa. Os cristãos só não são pior que o mercado. O mercado sempre está do lado da destruição do Brasil, tá? Então, em quem que eu devo votar? Vê em quem que o mercado está apostando e vote no outro. Com os cristãos, normalmente estão com o mercado, tá? Então, assim, é um bom medidor para onde você não deve ir. Claro que depois, eu já fiz vídeo sobre isso, depois a igreja ela se redime, né? Principalmente por causa do Dom Helder Câmara, depois de 68, tá? É, mas enfim, eu estou pulando uma parte. Então, depois dessa marcha aqui, com 500 mil pessoas em São Paulo, mostra, né, que aquele lugar ali estava com mais gente contra o governo do Jango do que a favor. Porém, e isso é uma coisa pouco falada, tá? Popularmente, mas dentro da historiografia muito falada,
o Jango tinha muito apoio popular, muito, porque ele era um populista até, né? Então, assim, no Rio de Janeiro teve, semanas antes do golpe, é, um protesto, não, né? Uma passeata que reuniu mais de 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. No Nordeste também, mais de 200 mil pessoas. Então, assim, ele tinha realmente essa. Ele era popular. Tinha o Antônio Pato de Sá, ele mostra na pesquisa dele que o Jango ele era favorito à eleição. Tá? Então, assim, ele tinha realmente esse apego popular, mas dentro da política, tanto ele quanto o Darcy Ribeiro, né, que era o ministro da Casa Civil do Jango, eles falharam, tá, em ter apoio político. Foi, nesse ponto, é bem parecido com o que foi o impeachment da Dilma, que eles não tinham apoio político, eles tinham certo apoio popular, mas a Dilma com certeza era muito mais popular é, do que do que realmente parecia, né? Tanto é que ela ganhou a eleição e depois no outro ano o outro candidato do PT foi o segundo colocado, né? Então assim, não tem como dizer que entre o povo eles não eram, existia também essa questão. Né? Então o vídeo já está ficando grande, eu vou falar um pouco mais corrido. Tá? Então quem toma o poder em 1º de abril é o presidente da Câmara, que é o, esqueci agora o nome dele, que era importante eu saber, mas que também não importa muito, porque ele fica pouco tempo. Porque quem toma o poder mesmo é o Castelo Branco. O Castelo Branco ele era um pouco mais intelectualizado, né? Ele vem de uma parte mais branda dos ditadores, que é a parte chamada castelista, né? Diferente da parte mais dura, que era a linha dura. É, então, assim, porém, isso não quer dizer que o Castelo Branco era um cara tranquilinho, né? Tanto é que ele que baixou o ato institucional 1, 2 e 3. É, eu não sei se o 5 também é dele, mas eu acho que é. Mas ele faz reformas importantes na economia, tá? A economia do Brasil ela tinha uma inflação de 90% e depois o governo do Castelo Branco passa a ser de 25%. Então, dentro da economia foi bem sucedido e foi bem sucedido, como sempre, atacando os direitos dos trabalhadores, né? Tanto é que depois dessa época, né, os salários foram congelados. Ele tem uma política externa diferente da do Jango, que prova ser muito bem favorecida. Só que o que ele tem também é um dinheiro sem motivos econômicos. É um dinheiro. O governo Castelo Branco e o do Costa Silva eles foram financiados pelos Estados Unidos sem contramedida. Então, assim, e era realmente. Não tinha por que os Estados Unidos dar aquele dinheiro economicamente, e quando o dinheiro externo entrou no Brasil, o Brasil realmente prosperou. Também devido aos padrões ali que o Castelo Branco quis defender, que era o padrão de responsabilidade fiscal, não gastar mais do que ganha. Tanto é que a dívida do Brasil também diminuiu, e isso também custou no bolso do trabalhador. Né? Tanto é que a partir de 68 as greves aumentam, vai ter a greve em Osasco em 68, em maio, né? Vai ter também a greve em Contagem, ali perto de Belo Horizonte, que a greve de Contagem é mais de 3 mil trabalhadores, tá? Mas isso não pense que o Castelo Branco é uma pessoa boa, dentro da Constituição e tal, por ser mais da ala branda, né? Ele simplesmente tirou mais de 60 juízes, mais de 2 mil soldados, não só soldados, né, mas pessoas do exército, mais de 2 mil servidores públicos. Então ele simplesmente pegou essas pessoas e tirou elas de lá. As pessoas, passa a existir o FGTS, né? As pessoas que eram efetivadas em serviço público, isso acaba também. Então, assim, tornou mais fácil a demissão, mais fácil também a contratação. Então, assim, há uma liquidez ali para o trabalhador ficar um pouco mais seguro, né? E quando vem as crises, depois de 68, né? Na verdade, começa em 66, mas estoura em 68, essa estabilidade ia ser muito cara, né? Tanto para o trabalhador quanto para a popularidade do ah, quanto para a popularidade dos governantes, né? E o que
fez esse programa todo, né, foi o Roberto Campos e o Otávio Bulhones, com o Programa de Ação Econômica do Governo. Tá? Então, assim, que é o PAEG, caso você queira ir pesquisar. Né? Enfim, eu vou parar aqui em 1965. Eu acho que esse contexto é legal de se saber. Né? Economicamente, os primeiros anos da ditadura foram bons, mas depois vai ser um desastre, como eu vou mostrar em outros vídeos, em outras oportunidades. Né? O governo militar ele não caiu porque os militares queriam devolver a democracia, porque eles eram constitucionalistas e tal, não. Caiu de podre porque ninguém aguentava mais. Dentro da própria política não se sustentavam. Os militares, politicamente, eles eram cobras. Por isso que, inclusive, a instituição brasileira não teve um ditador personalista, como é em quase todo o mundo, né? Com o Fidel Castro, como foi como é agora com o Nicolás Maduro, como foi com o Fidel Castro. Não, teve uma corja ditatorial, né? Porque eles, como eu disse, dentro do próprio exército era dividido, né? E eles tinham muito medo que tivesse uma pessoa que tomasse o poder. Se isso acontecesse, provavelmente teria guerra civil no Brasil. O Brasil seria dividido ali em vários domínios militares, né? Então, para isso, eles fizeram um acordão para que dentro da alta cúpula eles escolhessem o presidente. Inclusive, tem gente que defende que existia democracia, porque tinha Câmara e tal, mas na verdade existia uma alta cúpula militar, eles decidiam e a Câmara só aprovava o que já era acordado entre os militares. Tá? Então, esse papo que tinha dentro desse bipartidarismo democracia é uma conversa. Tá? Então, assim, eu já falei muito sobre o contexto, falei nada muito específico, né? Mas é só para a gente relembrar um pouco sobre a ditadura, que foi uma das épocas mais importantes da República Brasileira, tá? Eu vou tentar continuar esse vídeo um pouco, dar um geralzão aqui para vocês também terem mais conhecimento, para aquele seu tio, para aquele seu avô falar da época gloriosa da ditadura e você saber o que está falando e não repetir só coisas que você viu no Twitter, tá bom? História do Brasil, Boris Fausto, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.